Graça e paz, família, graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Meus amados, como vocês estão? Por favor, como sempre, escrevam aqui nos comentários como vocês estão, que eu ficarei muito feliz em saber que todos vocês estão bem. Ok, meus amados irmãos? Bem, eu quero aqui dizer a vocês, meus queridos irmãos, que eu estou bem de saúde, graças a Deus, e dizer a vocês, meus amados irmãos, que hoje nós teremos mais uma conversa. Eu creio que será uma conversa muito edificante, eu creio que será uma conversa de muita valia para as nossas vidas, uma conversa de muita valia para a vida dos nossos irmãos que ainda estão presos no engano religioso. Amados irmãos, antes de irmos para a nossa conversa, eu quero aqui louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família, aos irmãos que estão sempre ligados ao canal. Muito obrigado, meus amados irmãos, aos irmãos que sempre deixam seu like, aos irmãos que sempre comentam nos vídeos, aos irmãos que sempre compartilham os vídeos. Quero aqui dizer a vocês o meu muito obrigado, meus amados irmãos, dizer que amo muito vocês do fundo do meu coração, e quero aqui mandar um grande abraço a todos vocês e um grande beijo em vossos corações. Ok, meus queridos? Bem, amados, vamos ao nosso assunto de hoje. Olha, queridos, o tema dessa mensagem é o seguinte: os crentes religiosos estão se metendo num assunto que não é deles. Os crentes religiosos estão se intrometendo numa conversa que não lhes diz respeito. Calma, que nós já vamos tratar este assunto nesta conversa aqui. Amados irmãos, preste atenção. Olha, queridos, você precisa entender uma coisa. O que você precisa entender é uma coisa. Preste atenção. Olha, tirando o evangelho da graça de Deus, a Bíblia é um livro histórico. Você entende? Então, tirando o evangelho da graça de Deus, a Bíblia é um livro histórico. E nesta história bíblica, meus queridos irmãos, está registrada uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, Jesus e os seus apóstolos. Só que nessa conversa registrada na história bíblica, entenda, os crentes religiosos atrasadamente estão se intrometendo nessa conversa. Os crentes religiosos atrasadamente estão se metendo neste assunto que não lhes diz respeito. Um assunto que dizia respeito somente aos apóstolos de Jesus. Calma que já vamos ver este texto, vamos ver este assunto que retrata acerca disto. Esta conversa registrada na história bíblica em que os crentes religiosos atrasadamente estão se intrometendo nesta conversa que Jesus teve com os seus discípulos, e estão fazendo aquilo que Jesus mandou somente os seus discípulos fazerem. Eles estão fazendo hoje atrasadamente. Uma coisa, meus amados irmãos, que não é para ser feita nos tempos de hoje. Olha só isto, amados. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14 ao diante. Eu vou explicar detalhadamente aqui cada versículo. Ok, meus amados irmãos? Olha isto aqui, queridos. E disse-lhes, versículo 14 primeiro. Olha isto. Finalmente, ele se manifestou aos 11. Segura. Ele quem? Jesus. Jesus, depois da sua ressurreição, entenda. Depois que Jesus ressuscitou, ele se manifestou aos 11 discípulos, aos 11 apóstolos. Olha, finalmente ele se manifestou aos 11 apóstolos quando estavam à mesa.
e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Você entende? Então, quando Jesus ressuscitou, ele se manifestou aos 11 e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Por quê? Porque os 11 apóstolos, eles não haviam dado crédito aos que antes haviam visto Jesus ressuscitado. Então, aos que antes viram Jesus ressuscitar, quando foram dizer aos 11 o seguinte: olha, Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Você entende? É por isso que Jesus está aqui censurando eles a incredulidade e a dureza de coração. Você entende, meu amado? Só que neste dia aqui, meus queridos irmãos, começou uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Entenda isto aqui. Nesta conversa aí, o que Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Olha isto, meu amado. E disse-lhes, Jesus falando aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Jesus disse-lhes o seguinte: olha, ide por todo o mundo, vão por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Segura. Então, nesta conversa aqui, registrada na Bíblia, uma conversa que para nós já é história porque é algo que aconteceu no passado, entenda. Jesus disse aos seus discípulos, disse aos seus apóstolos: olha, vão por todo o mundo, ide por todo o mundo, proclamai o evangelho, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos. E os crentes religiosos nos dias de hoje estão se intrometendo atrasadamente a esta conversa, a este assunto que não lhes diz respeito. Um assunto que dizia respeito apenas aos discípulos, aos apóstolos de Jesus. Você entende, meu amado irmão? Então, os crentes religiosos hoje estão se intrometendo naquela conversa lá. Você entende? Tanto que hoje estão se levantando grupos missionários, estão se levantando pessoas viajando por todo o mundo, indo pregar o evangelho da circuncisão, o evangelho que seria pregado somente pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Você entende, meu amado? Então, os crentes religiosos hoje estão aí, levantando grupos de evangelistas, indo por mundo todo, indo pregar aquilo que devia ser pregado somente pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. E ele disse: aquele que crer e for batizado, entenda, será salvo. Os crentes religiosos hoje estão pregando o evangelho, estão pregando o batismo, estão dizendo às pessoas o seguinte: olha, aquele que crer será salvo, aquele que crer e for batizado será salvo. E o mundo está aí batizando as pessoas nas águas. O mundo está aí ensinando as pessoas que se elas crerem e forem batizadas nas águas, serão salvas. Queridos, este assunto aqui não diz respeito a vocês. Vocês que ainda batizam as pessoas nas águas. Vocês que ainda ensinam as pessoas que se elas crerem e forem batizadas, serão salvas. Este assunto não diz respeito a vocês. Vocês estão me entendendo? Presta atenção. Olha, amados, a vocês que ainda estão no sistema religioso, a vocês que ainda realizam missões nas vossas igrejas, entendam isto aqui. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho, e aquele que crer e for batizado será salvo, Jesus estava dizendo somente aos seus apóstolos. Eram somente os seus apóstolos que tinham que fazer aquilo, que tinham que pregar o evangelho, que tinham que ensinar que aquele que crer e for batizado será salvo. Você entende? Então, era somente os apóstolos que tinham que fazer aquilo, e não vocês. Você entende? Então, aquele evangelho que foi pregado pelos 11 apóstolos de Jesus, entenda, era o evangelho da circuncisão. E este evangelho da circuncisão, meus amados irmãos, era somente para os judeus. Calma que você já vai entender aqui. Você já vai entender nessa mensagem que aquele evangelho aí era somente para os judeus, era somente para o povo de Israel. Você entende? Amados, entenda uma coisa. Os crentes religiosos, sem entenderem, estão se intrometendo num assunto que não é deles.
Estão se intrometendo numa conversa que não lhes diz respeito. Aquela conversa era somente entre Jesus e os seus discípulos. Jesus e os seus apóstolos. Jesus não estava falando conosco. Jesus não estava falando com os líderes religiosos. Jesus não estava falando com os crentes religiosos. Jesus estava falando somente com os seus 11 apóstolos, 11 discípulos. Eram somente eles que tinham que ir por todo o mundo pregar o evangelho. E assim como Jesus disse, presta atenção, assim eles fizeram. Você entende? Presta atenção, assim como Jesus disse a eles, vão por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Assim eles fizeram. Porque Jesus não ia mandar eles, vão por todo o mundo pregar o evangelho. Presta atenção, não ia mandar eles, vão por todo o mundo pregar o evangelho, uma vez que eles iam morrer sem antes ir por todo o mundo. Você acha que Deus ia mandar os discípulos irem pregar o evangelho e Deus não dar recurso a eles para fazerem isso? Você acha? Você acha que Deus ia mandar eles, vão por todo o mundo pregar o evangelho? Uma vez que eles iam morrer nesse percurso, iam morrer antes de fazer isso? Você acha mesmo que Deus ia ser surpreendido por essa situação? Acha mesmo que Deus ia mandar eles, vão pregar o evangelho? E no meio desta pregação eles morrerem sem antes pregar o evangelho a toda a criatura e os planos de Deus serem frustrados? Você acha isso, meu amado irmão? Presta atenção, olha agora os versículos adiante. Olha só os versículos adiante, para você entender que quando Jesus disse a eles, vão por todo mundo pregar o evangelho, assim eles foram e assim eles pregaram o evangelho por todas as partes. Pregaram o evangelho a toda a criatura e todo aquele que creu foi salvo. Você entende? Olha só isto aqui, meus amados irmãos. Versículo de número 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer entende? O que não crer será condenado. Estes serão os sinais que acompanharão aos que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios. Entenda. Em meu nome expulsarão demônios. Esses são os sinais que acompanhariam aqueles que tiverem crido. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte. Segura aqui o versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi arrebatado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Já vou explicar isto aqui nos próximos vídeos, tá bom, meus amados irmãos? Fiquem descansados. Olha o versículo 20. Olha o versículo 20. E eles saíram a pregar por toda parte. Você entende? Então, depois que Jesus disse a eles, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, os apóstolos de Jesus, aqueles discípulos de Jesus, saíram e pregaram por todas as partes. Que partes? Partes de Israel. Por que eu digo parte de Israel? Porque eles não saíram por toda a humanidade. Você entende? Quando Jesus disse ide por todo o mundo, isso referia-se apenas ao mundo de Israel. Não era o mundo, toda a humanidade. Você entende? Era somente o mundo de Israel. É por isso que quando eles ouviram aquilo de Jesus, eles saíram, assim como diz no versículo 20, eles saíram a pregar por toda a parte. Toda a parte. Agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Você entende? Então, eles saíram por toda parte pregar o evangelho. E o Senhor agindo com eles. Quem? Jesus. Você entende? Jesus agindo com eles, eles pregando a toda a criatura naquele tempo lá. E eles pregaram a toda a criatura naquele mundo, que era o mundo de Israel. Eles saíram, pregaram por toda parte e o Senhor agindo com eles, entenda? Agindo com eles e confirmando a palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Você entende? Então, eles expulsavam os demônios, os enfermos eram curados naquele tempo. Então, todos aqueles sinais acompanhavam eles. Você entende? Aqueles que bebiam coisas mortíferas, nenhum dano aconteceria a eles.
Você entende, meu amado? Então, Jesus, ele agindo com eles, os apóstolos, eles pregando a toda a criatura, tudo isto aconteceu, meus amados irmãos, naquele tempo lá. E hoje, para nós, é história. É algo que para nós é passado. Uma história é de Jesus de Nazaré e os seus apóstolos. Uma história, meus queridos irmãos, que é marcante e será marcante para todo sempre. Os nossos irmãos que nascerem nos séculos vindouros terão esta história aqui, meus amados irmãos, como um fato histórico, como algo que aconteceu no passado e para nós é passado. Você entende, meu amado irmão? Então, meus queridos irmãos, a vocês que ainda estão no sistema religioso, parem de se intrometer num assunto que não vos diz respeito. Parem de se intrometer num assunto que Jesus não estava tratando com vocês. Jesus estava tratando aquele assunto somente com os seus apóstolos, somente com os seus 11 discípulos. E assim como Jesus falou a eles, assim eles fizeram. Você entende? Hoje, atrasadamente, vocês, líderes religiosos, vocês, crentes que ainda frequentam o sistema religioso, estão fazendo errado. Estão fazendo algo que Jesus não mandou vocês fazerem. Você entende? Estão pregando o evangelho da circuncisão, um evangelho que não serve para os dias de hoje, um evangelho que não se aplica a mais ninguém hoje. Você entende? O batismo lá, aos que foram batizados e foram salvos, aquilo era somente para o povo judeu. Você entende, meu amado irmão? Então, parem de se intrometer num assunto que não vos diz respeito. Parem de se meter numa conversa que Jesus tratou somente com os seus apóstolos. Jesus não estava falando nem para mim, nem para você e nem para ninguém nos dias de hoje. Você entende, meu amado irmão? Então, parem de se intrometer nesta conversa. Parem de se intrometer neste assunto que não diz respeito a nós, meus amados irmãos. Você entende? Aquele evangelho pregado pelos 11 apóstolos era o evangelho da circuncisão. Um evangelho que era aplicado somente ao povo judeu. Você entende, meu querido? Então, meus amados irmãos, este era o assunto de hoje. Por favor, vamos compartilhar este vídeo para que chegue a todos os nossos irmãos que estão aí pregando o evangelho da circuncisão a todo mundo. Porque existem hoje missionários viajando por todo mundo pregando o evangelho. Este evangelho da circuncisão, este evangelho pregado pelos apóstolos de Jesus de Nazaré. Amados irmãos, o evangelho pregado pelos apóstolos de Jesus de Nazaré era aplicado somente ao povo judeu. E assim como ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, assim os seus discípulos fizeram, assim eles pregaram por todo o mundo, por toda a criatura, aqueles que creram e foram batizados, foram salvos. Você entende, meu amado irmão? Então, meu querido irmão, quero aqui me despedir de vocês. Por favor, compartilhe este vídeo. Compartilhe o vídeo para que chegue a todos os nossos irmãos que ainda estão no sistema religioso, que ainda caem nesses enganos religiosos, que estão aí fazendo pessoas deixarem seus afazeres e saindo cumprir missões por 4, 5 ou 6 anos. Cumprirem missões dizendo que estão servindo a Deus, dizendo que estão cumprindo aquilo que Jesus disse e de por todo mundo pregar o evangelho. Não estão cumprindo nada disso. Isso aí já foi cumprido há muito tempo atrás. Você entende, meu amado irmão? Isto aí era somente os discípulos de Jesus que deveriam fazer isto aí. Você entende, meu amado irmão? Nós, meus queridos irmãos, não devemos nos intrometer naquela que era uma conversa, naquele que era um assunto que Jesus tratou somente com seus apóstolos. Você entende, meu amado irmão? Grande beijo, grande abraço. Quero aqui dizer a todos vocês que estamos juntos. Aguardem as próximas mensagens, aguardem os próximos vídeos. E, bem, está muito calor aqui hoje. Muito calor mesmo, me desculpem a camisa, né? Me desculpem fazer isso aqui, está muito calor mesmo, não aguentei, é por isso que estou usando essa camisa para limpar o calor. Mas pronto, eu creio que a mensagem chegou, e eu espero, meus amados irmãos, que compartilhem este vídeo para que chegue a todos os nossos irmãos que estão se intrometendo numa conversa que não lhes diz respeito. Ok, meus amados irmãos? Grande abraço, grande beijo, estamos juntos, tá bom, meus amados irmãos? Até os próximos vídeos. Tchau, tchau, grande beijo.